No vídeo de hoje, contaremos a triste história da escrava Bonifácia, que alguns dizem ter sido injustamente condenada à morte em praça pública em Fortaleza, capital do Ceará, num episódio que chocou os moradores. E vamos ao vídeo. Bonifácia nasceu na senzala de uma fazenda na província da Bahia e, quando ainda era menor de idade, foi separada dos pais e levada para o Ceará, onde foi vendida para um português que residia em Fortaleza, o fabricante de móveis Joaquim Marques Vairão, conhecido como Joaquim Carpina. Sua função seria de ajudar nos afazeres domésticos de seu sítio que ficava em Maranguape, vizinho a Fortaleza. Demonstrando agilidade, competência e fidelidade, Bonifácia foi ganhando a confiança do português e com isso passou a liderar a ala feminina dos escravos da fazenda, que eram responsáveis por cuidar da casa e cozinhar para os demais cativos que trabalhavam pesado nas plantações do sítio. Essa relação próxima com o português gerava ciúmes por parte de outras escravas e até entre as caboclas livres das redondezas, o que era motivo de algumas desavenças entre ambas. Joaquim e a esposa tiveram um filho cujo nome era Antônio Marques Vairão, carinhosamente chamado de Toinho. O menino costumava passar as férias no sítio e Bonifácia era incumbida de cuidar da criança, alimentando-a e zelando pelo seu conforto e segurança. No início do ano de 1842, Toinho, que tinha apenas 10 anos, como fazia anualmente, foi mais uma vez para o sítio da família em Maranguape aproveitar suas tão esperadas férias. Seus pais iam ao seu encontro aos finais de semana. Ocorre que em uma dessas chegadas ao sítio, o pai é surpreendido pela escrava Bonifácia chorando, dizendo-lhe que seu filho estava morto, pois havia sido vítima de uma picada de serpente. Joaquim não conteve-se e caiu aos prantos ao lado do corpo do filho. Enquanto abraçava-se ao corpo do menino, notou manchas escuras na face e no pescoço da criança e questionou a escrava sobre o que seriam aquelas marcas. Bonifácia respondeu que dias atrás o garoto foi brincar no curral dos cavalos e havia levado um coice enquanto tangia os animais para o cercado. Joaquim estranhou, mas aceitou a explicação da escrava de confiança. Ao saber da notícia da morte da criança, algumas pessoas que prestavam serviços no sítio e moravam no seu entorno foram prestar suas condolências ao português. Uma delas, a cabocla Ana, chamou Joaquim e, sussurrando ao seu ouvido, falou: "Sou capaz de jurar que a Bonifácia matou o menino. A mordedura de cobra é mentira." Joaquim, aturdido ao ouvir tal revelação, questionou-a: "Mas por que haveria ela de matar o meu filhinho?" A cabocla Ana responde: "Vosmecê ignora que ela vive amancebada com o mulato Damião, que os dois vendiam, de vez em quando, uma terça de farinha e furtavam as suas cabras. Seu Toinho dessa vez descobriu tudo e ameaçou de contar." A Bonifácia ficou muito irada, passou-lhe uma grande descompostura, agarrou-o pelo pescoço, deu-lhe uns safanões e uma coça. O menino adoeceu da surra. Levou uma porção de dias gemendo que fazia dó. Uma tarde, quando vim buscar água, ele ouviu minha voz e me chamou. Fui lá dentro e o coitadinho me pediu para passar a noite com ele, porque tinha medo de ficar só com a Bonifácia. Eu fiquei e ele dormiu sossegado, mas de madrugada a malvada me mandou buscar um tição na cozinha e quando voltei tinha falecido. O corpo ainda estava quente. Não quero a salvação da minha alma se não foi ela quem o matou. Bonifácia, ao perceber que a cabocla Ana conversava baixinho com Joaquim e sabendo da pena severa que um escravo receberia nos casos de acusações desse tipo, fugiu imediatamente embrenhando-se no matagal.
O português, ao vê-la fugindo, gritou: "Segurem a Bonifácia!" Em seguida, Joaquim selou um cavalo e galopou até a sede de Maranguape para informar o ocorrido às autoridades e pedir que se empenhassem em capturar Bonifácia. Não demorou para que isso ocorresse. Já no dia seguinte, a escrava foi encontrada e capturada vagando pela estrada próximo a Maranguape e levada para interrogatório e posteriormente para a cadeia pública de Fortaleza. Enquanto isso, um médico legista, o cirurgião militar Machado, examinou o cadáver da criança apenas superficialmente e declarou que as manchas no rosto acusavam contusões e as nódoas no pescoço eram unhadas, sendo que a morte se dera por asfixia proveniente de compressão. No entanto, não foi feita a autópsia. Foram ouvidas 4 testemunhas. No entanto, apenas a cabocla Ana confirmou a história, culpando Bonifácia. As demais testemunhas disseram não ter presenciado os fatos e, portanto, não poderiam atribuir a culpa à escrava. Com base apenas nessas frágeis provas, tudo se encaminhava para uma condenação de Bonifácia à morte. E ela estava ciente disso, tanto que bolou um plano para tentar livrar-se desse triste desfecho. Pegou um prego que servia para prender o varal de pendurar roupas e começou a escavar a parede da cela e em poucos minutos alcançou os tijolos. A escrava constatou a fragilidade daquela estrutura e continuou escavando por entre os blocos e em algumas horas conseguiu soltar alguns tijolos, abrindo um orifício na parede que lhe permitiria passar seu corpo e, enfim, conseguiu sair da cela. Caminhou em silêncio até a saída da cadeia. Percebeu que o sentinela gozava de um sono profundo, pegou sua espingarda que estava escorada na parede ao lado e fugiu. No dia seguinte, a notícia percorreu toda a fortaleza. A escrava cruel havia fugido, estava armada e podia fazer o mal a qualquer um que lhe cruzasse o caminho. A população ficou em pânico e as autoridades, sentindo-se envergonhadas diante de tal fato, condenaram o sentinela à prisão na solitária e providenciaram uma urgente reforma para reforçar as paredes da cadeia pública. Além disso, se empenharam como nunca antes a fim de capturar Bonifácia. A busca incessante teve resultado e 3 dias depois a escrava foi novamente capturada numa estrada fingindo-se de lavadeira e portando uma trouxa de roupa na cabeça. Bonifácia voltou para a cadeia e permaneceu algemada, mesmo dentro da cela e com um sentinela integralmente no seu encalço. Em seu depoimento, Bonifácia negou ter surrado ou matado a criança. Jamais assumiu ter cometido tal crime. No entanto, para o Tribunal Popular, isso era apenas um mero detalhe e mesmo sem a autópsia, sem confissão e com a confirmação dos fatos por apenas uma das 4 testemunhas ouvidas, que muitos diziam ter uma rixa com a escrava, mesmo assim, Bonifácia foi condenada à pena capital por enforcamento em praça pública. No dia 22 de setembro de 1842, a escrava Bonifácia foi retirada da cadeia pública para seguir através de um sinistro cortejo pelas principais ruas de Fortaleza até o passeio público onde seria executada. Era o mesmo local onde anos antes foi executado o famoso herói da Confederação do Equador, o Padre Mororó e outros mártires. Ali chegando, uma multidão já esperava para assistir ao espetáculo fúnebre. Bonifácia, numa demonstração de força, mantinha seu semblante firme, nada abatido. Subiu os degraus do cadafalso onde foi recebida pelo carrasco, que tapou-lhe o rosto com o lenço e, por fim, executou a pena. De todas as 16 execuções oficiais de escravos ocorridas no Ceará, essa foi a que mais chocou a população. Por tratar-se Bonifácia de uma mulher, foi ela a primeira e a única escrava condenada oficialmente à morte no Ceará. Seu corpo foi sepultado na fossa comum dos enforcados em um antigo cemitério de Fortaleza, local onde hoje está instalada a Catedral da Sé.
Ainda nos dias atuais, o caso da escrava Bonifácia é lembrado devido ao nível de fragilidade das provas. Parecia-se que o caso teria que servir de exemplo para os demais escravos, e por esse motivo seria uma questão de honra condenar Bonifácia. O caso ainda segue dividindo opiniões. Uns acham que Bonifácia realmente cometeu o ato contra a criança, enquanto outros a veem apenas como mais um caso de injustiça praticado durante o regime escravagista no Brasil.